Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estou continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 2, segunda parte. Mútua privação. Não se deve julgar, caríssima esposa, que ao experimentarmos tanto eu como minha querida mãe, tamanho gosto, suavidade e agrado, neste ato amoroso de nos beijarmos com recíproco afeto, eu admitisse com frequência este gosto, antes, para privar-me de tudo quanto podia causar-me consolação, abstive-me justamente do que mais me consolava. Raríssimas vezes houve entre nós tais atos de mútuo amor. Via o ardente desejo de minha dileta mãe que excitava em mim um desejo mais veemente, não só de comprazê-la, mas de experimentar também eu a doçura de seus castos beijos. Tal desejo tão ardente a tinha mortificado e privado daquilo que anelava, embora fosse perfeito e santo. Oferecia a privação, causa de grande pena, visto ser, enquanto Deus, inclinado a comprazer e consolar as minhas criaturas, e enquanto homem, inclinado a receber consolação das mesmas. Oferecia, como disse, a privação a meu pai, em desconto das muitas e graves ofensas que a este respeito ele recebia das criaturas. E enquanto trocava com minha dileta mãe este ato de recíproco amor, sempre fazia penetrar-lhe no coração o beijo de Judas traidor e os muitos golpes e desprezos que eu devia receber em meu rosto divino. Fazia-o para moderar a doçura e consolação que em tal ação experimentávamos, ela pensando nos desprezos de que eu seria alvo, eu na ingratidão daqueles que me haveriam de menoscabar. Assim o deleite era acompanhado, sempre, da amargura dos futuros sofrimentos. Então aqui a palavra menoscabar, né? Retirar uma parte e deixar incompleto ou imperfeito. No sentido de diminuir a importância ou o valor de algo ou alguém. Depreciar, desdenhar. Então, continuando, envolto em panos. Depois que minha querida mãe me segurou durante algum tempo nos braços, já sabia que devia, conforme se faz às outras crianças, envolver-me nos pobres panos preparados para esta ocasião. Minha dileta mãe fê-lo com muita graça, amor e consolação. Tal consolação, no entanto, não era isenta de amargura, porque lhe dizia ao mesmo tempo ao coração: envolvei, minha mãe, vosso filho nestes pobres panos, mas sabei que outros liames estão preparados para mim, pois virá o tempo em que serei ligado com cordas e cadeias, sem piedade. Oh, que tormento causaram estas palavras ao coração inocente e amante de minha mãe querida. Vendo-me, pois, assim envolto em apertado entre os panos, experimentei a pena que sentiria um homem adulto e de juízo maduro. Oferecia o sofrimento a meu pai, dizendo-lhe: eis, ó Pai, vosso amado filho envolto em faixas. Eis-me ligado e privado inteiramente de movimentos. Ligado e privado inteiramente de movimento. Rogo-vos que vos digneis, em virtude desta minha aflição, desatar os vínculos dos pecados das almas incautas,
que com tanta facilidade se deixam prender e depois não encontram meios de dissolver os vínculos da iniquidade e querem, mas não podem por si mesmas, livrar-se. Portanto, Pai Amatíssimo, dai-lhes muita graça e força para poderem se libertar. Meu Pai prometeu-me tudo e, de fato, vai efetuando isso todos os dias, enquanto muitas almas se acham emaranhadas em duros vínculos de pecado quase sem o perceberem. São, porém, almas destruídas de malícia plena, antes incautamente constrangidas por alguma consideração ou necessidade aparente. Encontram-se envolvidas em culpa, mas desejam com vontade decidida livrar-se dos horríveis vínculos. Meu Pai não deixa de ajudá-las de modo particular e muitas, em virtude desta minha oração, ficam inteiramente livres. Nos braços de José. Envolto naqueles pobres panos, devia ser colocado de novo na manjedoura dos animais. Antes, porém, de fazê-lo, minha dileta mãe, inspirada por mim, entregou-me aos braços de seu esposo José. Podeis imaginar quanta consolação não experimentou ele em sua alma ao considerardes que tinha a certeza de que sou o verdadeiro Filho de Deus e de sua puríssima esposa Maria. Enchi esta alma feliz de tanto gáudio e de tal doçura que quase caiu em êxtase de amor e, prorrompendo em lágrimas de júbilo, parecia-lhe estar num paraíso de delícias. Não obstante tantas delícias, experimentou também suas amarguras, enquanto olhava essa pobreza em que eu aceitara estar, sem que ele pudesse me socorrer como desejava. Alegrei-me também eu, esposa caríssima, ao ver essa alma santa, inundada de tais delícias paradisíacas, tendo em seus braços o seu Deus. Não obstante, afligia-me ver-lhe o sofrimento de não poder me socorrer como seria conveniente. Oferecia esta consolação e esta pena a meu Pai, pedindo-lhe se dignasse colocar todas as almas inocentes, fazendo com que possam me prelibar por meio da infusão da graça divina, especialmente aquelas que se afligem com o pensamento de meus sofrimentos. Meu Pai atendia-me em tudo e efetivamente realizou, fazendo bem a miúde às almas inocentes experimentarem a doçura de minha presença e da divina graça. Então aqui o prelibar, né? Sentir prazer antecipadamente, ao pensar em algo, antegozar, antefluir, né? Oferecia esta consolação e esta pena a meu Pai, pedindo-lhe se dignasse consolar todas as almas inocentes, fazendo com que possam me prelibar por meio da infusão, fazer que possam sentir prazer o antecipado ao pensar em algo, que possam me prelibar por meio da infusão da graça divina, especialmente aquelas que se afligem com o pensamento de meus sofrimentos. Você já vê os frutos, né? Já vê os frutos de tamanho sofrimento. Meu Pai atendia-me em tudo e efetivamente realizou, fazendo bem a miúde às almas inocentes experimentarem a doçura de minha presença e da divina graça. Pedido ao Pai enquanto homem. Mas vós, esposa caríssima, ficais muito admirada de ouvir que eu, sendo Deus igual ao Pai, lhe pedia todas as coisas. Lhe pedia todas estas coisas. Nesta obra, explicadas
uma vez que posso, como Deus, decidir e repartir por mim mesmo todas essas graças e favores às criaturas, conheceis, caríssima, a grande verdade de que eu, verdadeiro Deus, igual ao Pai, sou uma só coisa com o Pai, conforme afirmei a meus discípulos. Eu e o Pai somos um só. Eu e o Pai somos um só. João 10:30. Mas deveis saber que, tendo-me encarnado e estando assim unido à natureza humana, sou segundo esta natureza menor do que ele. Tinha vindo ao mundo para fazer sua vontade e ser-lhe em tudo submisso. Então, filho, submisso e obediente, dirigiria-lhe todos os pedidos e rogava-lhe concedesse aos meus irmãos todas as graças e favores que já vos contei e ainda contarei. Ao ouvir isto, não vos admireis mais, antes confunde-vos e procurai imitar-me na sujeição às criaturas iguais a vós, porque vivi na terra sempre submisso ao Pai, se bem que fosse Deus como ele. Também não fui submisso só ao Pai, mas ouvireis nesta obra a quem estive submisso. E a que ponto chegou vosso Deus por amor ao homem que, ingrato e rebelde, recusa as mais das vezes sujeitar-se a seu próprio Criador, resistindo à sua vontade. Jesus na manjedoura. Destinado, como já vos disse, a jazer numa manjedoura de animais sobre um pouco de feno, minha querida mãe tomou-me novamente e com as próprias mãos, em companhia de José, colocou-me no presépio. E adorando-me, juntos se puseram genuflexo a contemplar o divino mistério. Jazia eu entre dois animais que procuravam esquentar-me com seu hálito, e com este humilde ato me reconheciam como seu Criador, como se fossem dotados de uso da razão. Estavam bem atentos e admirados, parecendo compadecer-se de minha pobreza. Enquanto me encontrava deitado naquela vil manjedoura, quanto o esposo, ó esposa minha, agi eu em favor de meus irmãos junto do Pai. Sentia em alto grau como o homem que era aquela pobreza e humilhação. Sentia em alto grau como o homem que era aquela pobreza e humilhação. Via que nascera num estábulo, além disso repousava num lugar tão humilde, tendo por mimo um pouco de feno que, por sorte, aí se achava sobejo de animais. Via, esposa minha, os dois animais diante de mim, as duas personagens presentes ao meu nascimento. Então, sobejo de animais são as sobras, dos animais, o resto de comida. Via, esposa minha, os dois animais diante de mim, as duas personagens presentes ao meu nascimento. Grande coisa, esposa minha, quem jamais haveria pensado que vosso Deus se humilhasse tanto até chegar a ficar numa manjedoura em companhia de animais e ter necessidade de seu hálito para se esquentar? Então, enquanto foi assim, houve, sem dúvida, primeiro cantos e sinfonias dos anjos, mas eles foram enviados por meu Pai, a fim de que me honrassem como seu rei, porém que me deu o mundo pelo qual nasci na terra. Um estábulo e uma manjedoura para repouso. Este foi meu primeiro presente por ocasião de minha vinda à terra. Ouvireis depois o que me deu na partida, o que fiz no fim
de minha vida. Estando, pois, colocado assim no feno, e até de repouso sofri em minha humanidade. Em primeiro lugar, ofereci a meu Pai o sofrimento em desconto de tantas suavidades, delicadezas, que as criaturas procuram ter em seu repouso, chegando esta suavidade até a enganar mesmo as pessoas mais perfeitas, com a escusa de serem obrigadas a conservar a saúde quando, ao invés, sem o perceber, satisfazem o amor próprio. Pedi-lhe se dignasse dar graças, forças e virtudes a todos os que nisto soubessem se mortificar, imitando-me, privando-se das delicadezas das quais ainda ordenadamente podiam usar. O Pai se mostrou pronto a assistir a todos e a ajudá-los com sua graça, como efetivamente o fez e está fazendo. E quantos, esposa caríssima, empregaram e empregam o duro pavimento ou um pouco de sarmentos para seu repouso? E, no entanto, têm resistência com tanta generosidade e espírito que parece encontrarem nisto suas delícias. Tudo é fruto de minhas súplicas, visto que, sem graça e assistência particulares, não poderiam aguentar. Vendo-me assim entre dois animais, pedi ao Pai que em virtude desta humilhação, se dignasse ter piedade e compaixão das almas indignas, que por seus vícios se tornam semelhantes aos animais. Desse-lhes luz e graça para poderem conhecer o estado miserável em que vivem. E assim como eu não desdenhava estar entre dois animais, assim eles não desdenhassem ficar entre as almas infelizes, com suas luzes e divinas inspirações. O Pai prometeu fazê-lo como deverias o fazer, mas as almas incipientes e animais resistem à graça divina. Mas as almas incipientes e animais resistem à graça divina, não dão ouvido às divinas inspirações, e com sua incipiência e seu desatino encobrem e rejeitam as luzes que o Pai das Misericórdias, com tanto amor, lhes distribui. Afligia-me, esposa caríssima, grande pena por estas almas infelizes. Chorava amargamente sua dureza e cegueira. Oferecia ao Pai minhas lágrimas, a fim de que a divina justiça se desse por satisfeita por todas as ofensas recebidas da parte dos homens, animais, de modo tal que, se quisessem retornar ao estado de pessoas racionais, desde já a justiça devia se considerar-se satisfeita em relação à satisfação que elas mesmas deveriam dar por sofrer eu através daquilo em que elas se tornariam culpadas. Deitado assim por algum tempo, e terminados os deveres para com meu Pai, contemplava um por um, distante, todos os que me imitariam em semelhantes sofrimentos, com quanto amor os contemplava. À vista dos sofrimentos deles,
aliviava um pouco o meu sofrer, porque me consolava ver que haveria quem me amasse e por meio do amor me imitasse. No entanto, esta consolação foi depressa amargurada, ao ver tantos e tantas que não só não me imitariam, mas que, ao contrário, procurariam todas as delicadezas, todas as suavidades, mesmo nos próprios lugares onde se faz profissão de pobreza e de virtude, e muitas vezes com tantas ofensas a Deus e a pobreza professada. Visita dos pastores. Estava deitado desta maneira, meu coração desejava a visita dos pastores para poder se deliciar com aquelas almas simples. E antes que estes se apresentassem para a caverna, se apressassem para a caverna onde eu estava, supliquei a meu Pai se dignasse conceder muita luz às suas almas simples, a fim de que pudessem conhecer o mistério divino e crer em mim, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Efetivamente, meu Pai fez, e porque aquelas almas eram bem dispostas, a graça divina causou grande impressão aos pastores. Afervorados vieram adorar-me, dando-me os seus corações. Tendo chegado à caverna, ficaram repletos de nova graça e júbilo de coração, de modo que apenas me viram, prostraram-se por terra e com lágrimas de alegria adoraram-me e reconheceram-me pelo verdadeiro Messias que lhes foram prometido. Mas sendo simples, não compreendiam o mistério da minha pobreza e humilhação. O contentamento que experimentei nestas primeiras visitas foi grande, diletíssima esposa, despojados de si. Embora fossem pessoas humildes, contudo sentiam muita consolação e justamente me deleitavam estas almas retas e simples, nas quais muito me comprazia. Esta consolação, porém, foi assaz amargurada ao ver alguns desses incrédulos e infiéis que não só não acreditaram no que os outros lhes diziam, mas nem sequer quiseram aproximar-se da caverna, persistindo em sua dureza e obstinação. Esta dureza e infidelidade causaram-me tanta aflição que não podia deixar de derramar lágrimas ao ver os mesmos favorecidos e convidados pelo anjo se mostrarem tão obstinados, quando o exemplo de seus companheiros deviam estimulá-los a prontificarem-se e a adorar-me. A graça que meu Pai deu aos outros concedeu-a também a estes, mas neles não produziu efeito por serem almas pecadoras, fechadas em si mesmo, indispostas, e não simples e retas como aquelas que acreditaram no convite e tiveram a sorte de reconhecer-me e adorar-me. Ofereci, esposa caríssima, a meu Pai, a pena que sofri vendo essas almas tão duras e obstinadas, que desprezavam os convites do anjo juntamente com a graça, e roguei-lhe se dignasse perdoar-lhes tamanha falta e dureza. Pedi-lhe ainda recebesse minhas lágrimas em desconto das ofensas e injúrias recebidas das almas ingratas que tanto resistem a seus chamados e doces convites. Quanto mais graça ele lhes concede, tanto mais abusam delas e tornam-se indignas por sua dureza. Tendo chegado aqueles simples pastores à minha presença,
enquanto me contemplava com espanto e maravilhados. Eu os olhava com amor, enchendo-lhes as almas de consolação. Pedia a meu Pai se dignasse consolar todas as almas que, dando fé a seus convites, aderissem a meu serviço e correspondessem à graça. Jesus, bom pastor, roguei-lhe ainda que, assim como quisera, fossem dos pastores as primeiras visitas recebidas por ocasião de meu nascimento, assim lhe agradasse dar-me o nome de bom pastor, como chefe de todos os pastores e o mais perfeito e santo, fosse por eles adorado e seguido, e todas as criaturas se tornassem ovelhinhas a mim confiadas. Oferecei-me para preencher o ofício de verdadeiro e bom pastor dessas ovelhinhas errantes e extraviadas, sem poupar fadigas e incomodidades, dando mesmo minha vida para salvá-las, fazendo o quanto podia para conduzi-las todas ao meu redil, convidando-as a acariciar, acariciando-as, procurando-as, chamando-as e libertando-as das fauces do lobo infernal. Só se perdessem as que, à força, quiserem fugir de mim, entregar-se espontaneamente ao lobo para serem devoradas. Ah, meu Pai, muito aprove este pedido e deu-me desde então o nome e o ofício de bom pastor. Comecei imediatamente a exercer tal ofício, se não em obras por me achar em idade inteiramente inábil, ao menos pelas orações e as súplicas, pedindo a meu Pai se dignasse por meio de seus convites e da graça reconduzir a meu redil as ovelhas errantes. De fato, muitas acorreram, somente ficaram sem atenderem ao convite e ao chamado, aquelas que, empedernidas, e enredadas na culpa, não corresponderam à divina graça. Pedi ao Pai, naquele instante, se dignasse dar muitas graças e virtudes às criaturas por Ele destinadas a serem na Igreja pastores e diretores de almas, e eles confiadas, a fim de exercerem o ofício com a caridade e retidão que eu lhes ensinaria, tomando conta das ovelhinhas a seu cuidado, sem poupar fadigas nem privações para apacentá-las e guardá-las no redil, pois sou o chefe de todos os pastores, e se necessário dessem até a vida para conservar a grei a eles entregue. O Pai prometeu-me tudo e já o está realizando. Efetivamente, jamais deixa de dar graça e ajuda a todos os que exercem tal ofício. Somente aqueles que entram em meu redil como mercenários não concede a graça, porque não visam o fim de pastorear e guardar minha grei, mas impelem-nos a soberba, a vaidade e a ambição. Por isso tornam-se indignos do auxílio divino, arruinam o redil que com tantos artifícios por si mesmos quiseram agarrar para guardar. Conquanto eu, esposa caríssima, fosse hábil eterna, já inteiramente ciente de tudo pela divindade que em mim havia, por estar o Verbo eterno unido à minha humanidade,
Não obstante, tornaram-se-me todos presentes e causavam-me pena incrível. Ao invés antes que o Verbo estivesse unido à natureza humana, eu não era capaz de penas, e embora enquanto Deus tudo soubesse, não podia ter desgosto por ser Deus, inteiramente incapaz de qualquer pena e dor. Vi naquele instante, como vos disse, todos os pastores que deveriam ter a vigilância sobre minha grei. Vi os bons e os maus. Vi, esposa caríssima, todos os mercenários que, não sendo pastores, mas lobos rapazes, não guardariam, mas dispersariam e maltratariam a grei. Ó, que aflição sofria meu coração ao ver dispersas e maltratadas as ovelhas que eu com tanta fadiga viera procurar e que, mediante minha morte, conduziria ao redil. Ofereci esta aflição e dor ao Pai. Roguei-lhe que, em virtude desta pena tão intensamente sofrida, se dignasse impedir a entrada de tais pessoas no redil, e que, se alguma vez permitisse que entrassem, em castigo das ovelhas que, dissolutas em demasia, se afastasse para longe do caminho reto, em busca de pastos venenosos. Ao menos fossem de seu agrado dar força às ovelhas de sofrerem tal castigo em paga de seus erros, e ao pastor a luz e a graça de se emendar. E se este não usasse a graça, livrasse o rebanho de tal lobo, do modo de contribuísse para a sua maior glória e a salvação da grei, pedi-lhe ainda concedesse sempre nova graça e nova luz aos pastores que, bons e verdadeiros, governassem a grei, me imitassem e seguissem conforme concedeu aos pastores que foram à gruta. Ao entrarem e demorarem nela, ficaram repletos de nova graça e de dons celestiais. Pé de leite. Após a partida dos primeiros pastores da gruta para retornarem à guarda dos rebanhos, fiquei no presépio com minha dileta mãe e José, seu esposo. Comecei a sentir a necessidade de tomar o alimento de que, como o homem precisava para crescer. Sentia, esposa caríssima, esta necessidade e sofria. Minha querida mãe não ousava, por humildade, oferecer meu leite, e esperava a ordem referente ao tempo em que eu queria ser alimentado. Além do frio, por causa da rígida estação por quais quis sofrer também isto depois de meu nascimento, isto é, a forma. E estando pronto o alimento, privei-me dele por algum tempo, para sentir esta necessidade. Ofereci este sofrimento ao meu Pai e rogava que, em virtude deste sofrimento, desse muita graça a quem se abstivesse de alimento, jejuando por amor de mim e para imitar-me, especialmente as almas inocentes, as quais desde os mais tenros anos se encaminham para a virtude, a fim de poderem praticar a imitação de mim com grande proveito, tão santo exercício necessário à aquisição de outras virtudes.
E estando, pois, assim faminto e necessitado de alimento, falei ao coração de minha dileta mãe, a fim de que me desse o leite, fazendo sentir também a ela a necessidade de tomar algum alimento. Dei-lhe ainda a compreender como sempre que tivesse necessidade de alimento, far-lhe-ia ter a mesma sensação conforme entendera naquela hora, a fim de estar ciente de minha necessidade e de hora na qual devia dar-me seu leite virginal, embora as mais das vezes, querendo sofrer a falta de alimento, só lhe faria sentir a necessidade depois de ter sofrido muito. De outro modo, seu coração teria sofrido demais, visto que seu amor materno não comportava ver-me sofrer tanto nessa tenra idade. Sua dor teria sido grande demais ao ver-me sofrer e, tendo pronto o alívio, não poder me dar. Muitas vezes, no entanto, fi-la experimentar esta pena. Às vezes sentia necessidade de e recusava o leite para sofrer a pena, e fazia com que ela me fizesse companhia, a fim de ser em tudo minha perfeita imitadora. Toma o leite. Ao entender, minha querida mãe, minha necessidade de ser alimentado com toda a solitude e amor, apertou-me a seu peito amoroso, e sentindo o seio repleto de leite miraculoso, deu-me deste alimento. Que gosto senti eu, esposa caríssima, ao tomar esse leite virginal. Minha dileta mãe soube bem e ao mesmo tempo ficou cheia de consolação e de alegria, de suavíssima saciedade. Fiz-lhe provar a mesma consolação que eu experimentei ao alimentar-me com o leite dela, mas esta consolação foi cheia de amargura, tanto para mim como para minha dileta mãe, porque refletindo na bebida que me daria o povo hebreu para extinguir minha grande sede na hora de espiar, enchi-me de grande amargura e aflição por sua ingratidão e crueldade. Esta aflição penetrou no coração de minha dileta mãe, e também ela ficou magoada. Quão diferente, dizia-lhe, ó querida mãe, será a última bebida que receberei na cruz desta que de vós recebo pela primeira vez. Minha mãe aflita sentia penetrar estas palavras em seu coração e experimentava indizível pena. Oferecia o gosto e a consolação ao Pai eterno, e simultaneamente a pena e a amargura. Pedi-lhe se dignasse fazer as almas justas experimentarem a doçura e a suavidade de seu espírito, em virtude da pena que sentia, se dignasse dar as mesmas virtudes e graça para poderem sofrer a amargura e o desgosto, os quais muitas vezes costumam preceder tal estado, e experimentarem tão suave doçura. Pedi-lhe ainda recebesse a amargura e o desgosto que sentia, em desconto da amargura que por seu lado lhe fazem sofrer as almas que ele chama a tal estado e que por culpa e negligência não se aproximam nem correspondem aos seus convites e à sua graça. Sua negligência é tão grande e desgosta tanto a meu Pai que, se fosse incapaz de experimentar amargura e pena, as suas seriam muito grandes.
Meu pai mostrava-se em tudo satisfeito e pronto a atender todos os meus pedidos, de modo tal que, se a alma quiser vir experimentar a doçura do Espírito Divino, terá sempre poderoso auxílio para obtê-lo. Se for negligente nisso, satisfiz por sua negligência, e se quiser livrar-se do descuido e da tibieza, encontrará sempre meu Pai pronto a abraçá-la e conceder-lhe aquela doçura e suavidade desejadas. Ação de graça. Após receber pela primeira vez o alimento do leite puríssimo de minha dileta mãe, rendi graças a meu Pai para sustento que lhe aprove dar-me de modo tão admirável e prodigioso, e saber o leite puríssimo de uma virgem minha mãe. Agradeci-lhe também da parte de todas as criaturas as quais neste mesmo momento, eram alimentadas, e especialmente pelas ingratas que depois de terem recebido o alimento, dispensando pela providência, não se lembram de agradecer-lhe devidamente, sabendo que tal ingratidão desgostaria muito ao meu Pai. Agradeci-lhe duplamente, pedindo-lhe se desse por satisfeito em lugar de cada uma delas, em virtude de meu agradecimento, porque doutro modo ter-se-iam tornado indignas de que a providência costumeira do Pai continuasse a alimentá-las. Meu Pai deu-se por satisfeito, por ser meu agradecido de tão grande mérito que satisfazia por todas as criaturas e ainda excedia muitos. Agradeci-lhes ainda em nome de todas as criaturas que, sendo da minha idade, de então e portanto incapazes de render-lhe graças por estarem efetivamente privadas do uso da razão, recebem o alimento sem lhe dar as devidas graças, embora excusáveis e dispensadas disto por sua incapacidade. Não obstante, meu Pai foi glorificado e recebeu a ação de graças também da parte delas, porque eu fiz com todo amor e gratidão. Deveis saber, esposa caríssima, que eu, cada vez que a querida mãe me aleitava, fazia estes atos de agradecimento por todos os meus irmãos, sem excluir nenhum. Quanto a meu Pai, agradou tal ação de graças. Podeis deduzi-lo das promessas que me fez. Isso é dar-se por satisfeito em relação a todos, mesmo os mais ingratos, prometendo-me jamais deixar pela vida divina de subministrar a todos os alimentos necessários ao sustento, embora fossem pecadores e ingratos. Efetivamente, vedes como sua providência paterna o está realizando, sem executar os mais indignos e criminosos, pecadores que se acham no mundo, e seus maiores inimigos, demonstrando-se neste capítulo para com todos. Pai amorosíssimo, eu entendi, esposa caríssima, que fiz esses atos de agradecimento não apenas após tomar o alimento, mas também em tudo mais, como antes
e depois do repouso. Ordem do dia. De manhã, antes de despontar o dia, minha humanidade, após algum repouso, tributava as devidas graças a meu Pai. Agradecia-lhe ainda em nome de todos os meus irmãos por se ter dignado conservá-los naquela noite e livrá-los de todo o mal e da morte repentina, fazendo todos chegarem amanhã sãos e salvos de todo o mal. Depois de lhes ter dado graças por todos em geral, agradecia-lhe em particular por aqueles ingratos que, após receberem dele o benefício de sua conservação, não se recordam de tributar-lhe as devidas graças, nem sequer elevarem a mente ao céu com um bom pensamento e um ato de gratidão. Depois agradecia-lhe por parte das almas justas que se conservaram em estado de graça. Ainda pedia-lhe perdão em lugar das almas culpadas que o haviam ofendido, oferecendo-me eu mesmo a morte e paixão, a fim de ser a divina justiça aplacada e receber satisfação por todas as culpas. Sentia dor por isto e chorava amargamente. Oferecia a minha dor e a meu Pai, por estas e em desconto das culpas delas. Depois rogava-lhe se dignasse preservar a todos de qualquer mal durante este dia, sobretudo de ofendê-lo. Pedia-lhe ainda, em geral, e depois em particular, pelas almas negligentes que se levantam do repouso e vão para suas ocupações e nem sequer fazem a meu Pai uma súplica de que se digne conservá-las e livrá-las de todo mal naquele dia. Meu Pai punha muita complacência nesses atos e recebia-os com amor incomparável, mostrando-se sempre pronto a fazer o que eu pedia, pois não podia negar-me coisa alguma. Pelo amor que me dedicava e pela complacência que em mim encontrava, fazia o mesmo à noite antes de repousar. Pedia a meu Pai se dignasse livrar a todos de qualquer mal naquela noite e sobretudo do pecado. Agradecia-lhe por se ter dignado preservar a todos de qualquer mal durante aquele dia, em particular pelos ingratos que não o fazem, tencionando suprir pela falta de todos. Pedia-lhe perdão por todas as ofensas recebidas naquele dia. Via a todas, uma por uma, sentia intensa pena e ansiava por derramar logo o meu sangue para satisfazer a justiça divina. Uma vez que não podia derramar o sangue, derramava lágrimas que tinham muito valor e eram muito agradáveis a meu Pai. Esposa caríssima, quanto me dói ver as contínuas ofensas desenfreadas feitas a meu Pai. Sentia depois grande mágoa quando o dia ia começar, pensando que naquele dia o Pai seria ofendido por tais criaturas. O mesmo sucedia ao começar a noite, vendo o homem se servir das trevas destinadas ao descanso para ofender ao Pai com mais liberdade. Rogava-lhe que naquela noite se dignasse
impedir de todos os modos aqueles que pretendiam ofendê-lo, a fim de que não o fizeram ao menos por importância, visto que não queriam fazê-lo voluntariamente. Depois da meia-noite louvava, bendizia e agradecia por parte de todos, como nesta hora bem poucos o louvam, porque a maioria está repousando ou até ofendendo. Eu supria por todos. Através deste louvor, rogava-lhe instantaneamente aplacar-se em relação a eles, e pelas maiores ofensas dava-lhe satisfação em lugar de cada um, afligindo-me com maior ou menor intensidade, segundo a gravidade da culpa cometida. Deste modo continuei a agir durante todo o tempo de minha vida, em cada hora e em cada momento, agindo e merecendo por meus irmãos. E vendo sua ingratidão para comigo, que tanto bem obtinha para eles, sentia a dor cada vez mais aguda, ânsia de derramar o sangue. Passados alguns dias neste modo de viver, sofrendo eu a cada hora fome e frio e mendicidade, desejava ainda a esposa minha, no meio de tantos aqueles sofrimentos, derramar o sangue. Oferecia este desejo ao meu Pai eterno, rogava-lhe aprovesse receber neste interim o desejo e a ânsia que tinha de sofrer mais, para resgatar daqueles que, devendo sofrer, para satisfazer a divina justiça, por suas culpas fogem do sofrimento o mais possível e vão à busca de delícias, quando em verdade deveriam andar à procura de penas. Oferecia-lhe ainda meu desejo também por aqueles que, sendo inocentes, buscam sofrimentos para imitar-me, e rogava a mim para desse-lhe virtude e graça para executarem este desejo, a fim de poderem adquirir maior mérito junto dele e maior glória para si mesmo. O Pai aceitou tudo e tudo me prometeu, como de fato realizou e está realizando. Efetivamente, há muitas almas inocentes que se afligem, buscam penas e fruem mais no sofrimento do que os pecadores nas delícias. O Pai concedeu-lhes graça particular em virtude de minha súplica e de sua promessa. Desejando eu sofrer ainda mais, apresentava-me cada instante a ocasião, porque via minha dileta mãe em tanta pobreza e seu esposo José tão aflito por causa dos grandes sofrimentos meus e os de minha mãe. Senti ainda grande pena ao ver essas duas almas inocentes tão angustiadas por minha causa. Consolava-as com a serenidade de meu rosto e com outros atos amorosos, demonstrando-lhes o amor que eles tinham, comunicando assim a seus corações uma doçura do paraíso por minha amável presença e pelos afetos para com eles.
rogava ao Pai se dignasse, em virtude de minha condescendência, consolar e acariciar todas as almas que sofreriam por meu amor. Oferecia-lhe ainda a pena que experimentara por causa dos sofrimentos delas, e pedia-lhe se dignasse, em virtude de tal aflição, dar auxílio e graça às almas que, precisando sofrer por sua mendicidade, estão em perigo e prestes a perderem a paciência necessária em tal ocasião, e assim estão a ponto de perderem o mérito de seus sofrimentos, a fim de que, sendo constante em sofrer, tornem-se dignas de conquistar o reino dos céus. Meu Pai não deixa, portanto, de realizar quanto lhes pede, e de fato se vê que muitos pobres vivem contentes na pobreza e miséria, bem mais do que os ricos na ambulância. E se alguém vive impaciente em sua pobreza e não quer sofrer por se encontrar na memória, é porque não consente em se conformar à vontade de meu Pai, e por si mesmo quer privar-se do mérito. Não significa isto que o Pai não lhes dê a graça e a virtude necessárias em tal estado, e ainda mais. Visita dos pastores. Todos os dias recebiam a visita dos pastores, gente simples, e enchia-lhes cada vez mais o espírito de novas graças e virtudes. Comunicava-lhes luz cada vez mais potente acerca da visão de minha humanidade. Adorava por eles com fé e amor, vendo-lhes a perseverança, não deixava de pedir ao Pai desse tal virtude a todos os que se aproximam de mim com amor e fé, sendo convidados a seguir-me, rogando ainda lhes desse a graça de superar todas as dificuldades e incomodidades que encontram em tal caminho, conforme fez aos pastores bondosos que não se importavam nem com o frio, nem com as intempéries, nem com coisa alguma que se apresentava para desviá-los de seu santo caminho. Desejo mais ardente de derramar o sangue. Aproximava-se o 8º dia de minha vida na terra, de modo que, de acordo com o que vos disse anteriormente, crescia em mim cada vez mais o grande desejo de derramar o sangue em favor de meus irmãos, depois de ter derramado tantas lágrimas e sofrido tanto. Chegou por fim o dia tão almejado de minha circuncisão, que explicarei no capítulo seguinte. Estimula sua esposa à imitação. Advirto-vos, porém, esposa caríssima, que presteis bem atenção ao que vos digo até agora, porque desejo ser por vós imitada. Máximo no sofrimento e no amor, para com o próximo e na conformidade à vontade de meu Pai, na humilhação e, em particular, na humildade, que é justamente minha virtude peculiar. Deveis tê-la a peito, esforçar-vos por adquiri-las, não desdenhar humilhar-vos
diante de todos, vendo vosso Deus no meio de animais, num humilde presépio, tão abjeto e tão pobre, por vosso amor. Observei a majestade de vosso Deus, que está numa gruta, e assim vos confundireis. Fim do 2º capítulo. Estivemos e permaneceremos sempre unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Filho. Deus abençoe a todos.